Nesta aula iremos falar sobre backgrounds, né? O que o designer tem que ter em mente quando o assunto é background. Então, suponhamos o seguinte, eu vou criar aqui um site, vou importar uma imagem, aqui, pegar aqui uma imagem qualquer, deixa eu carregar essa pastinha aqui, material, e tenho aqui, por exemplo, esse fundo, né? Chega aqui o designer, ele coloca esse fundo aqui, né? Ele não precisa de tudo isso, né? Ele pode fazer aqui sossegado um corte, pega, não, eu quero usar só isso daqui, né? Corta isso daqui. É importante, vou falar aqui também sobre a representação full screen, né? Como que funciona a representação full screen no grid. Então, quando você tem um elemento que ele é full screen, você cria ele vazando aqui os grids, né? Você pode sim criar elementos full screen, não tem nenhuma restrição quanto a isso, porque nós temos o nosso container, né? Que tem 100% e nós temos os elementos que irão peraí, deixa eu desenhar aqui melhor, fica mais prático. Falando fica confuso. Eu tenho o meu container, né? Deixa eu tentar fazer da forma mais retilínea possível. Eu tenho aqui o meu container, que eu vou colocar aqui, representar ele com C, né? E dentro eu tenho a minha linha, né? Qual que é a característica da linha? A característica da linha é que ela vai acomodar os grids e essa linha, ela irá ser centralizada na tela. Então, basicamente, o que? Quando eu represento um elemento full screen no meu layout, eu coloco ele vazando nos meus grids e eu já sei que esse elemento provavelmente ele vai ser aplicado no container e não na minha linha e assim, respectivamente, das minhas colunas, sem no container, certo? Então, já aqui já é um ensino múltiplo, tanto para desenvolvedor quanto para designer. O problema é o seguinte: esse elemento, quando eu redimensionar, dependendo da configuração que eu fizer, ele vai fazer isso daqui, ó. Ó, eu estou redimensionando e ele vai fazer isso aqui, ó, isso aqui. E ele vai ficar fazendo isso aqui, ó, dependendo da configuração que o desenvolvedor usar, ele vai corromper isso daqui, ó. Vai chegar no smartphone, vai ficar um negócio horrível, né? Então, o primeiro aspecto seria esse, né? O background, e quando você reduz o tamanho dele, dependendo da configuração que você utilizar, para programador, né? Programador, desenvolvedor, programador de interface, né? O termo correto, né? Os front-ends, eu recomendo vocês utilizarem a propriedade, né? Background size, né? Hoje em dia tem que usar os filtros, né? Porque nós ainda temos essa incompatibilidade entre os browsers, né? Seria WebKit, Moz, né? Só vou colocar aqui o exemplo do WebKit. Aí você vai colocar aqui o WebKit Background Size, né? Eu já vou passar essa informação. Lembrando sempre que esse curso ele é interdisciplinar e tanto o designer quanto o desenvolvedor aprendem, né? E aqui você especificaria o que? Cover. Com isso, você teria a cópia, né? A largura desse seu elemento iria se adaptar à largura do navegador. Aí, o que acontece? Você teria um outro desafio. Qual que é o desafio? O designer que criou aí, ele criou uma imagem minúscula. Ele colocou aqui 1031. Chega lá o seu usuário que tem 1980 pixels de resolução, Full HD, o que acontece? Fica totalmente distorcido. Ele vai esticar a imagem, olha só. Suponhamos aqui, vou colocar aqui 1980. Vai ficar assim, ó, a imagem vai perder toda a qualidade. Imagina as pessoas que usam televisões, né? Nós não podemos pensar só nos pequenos, temos que pensar nos grandes também, né? E os grandes visualizadores, aí, as televisões que estão também sendo bastante utilizados. Usando o cover, ficaria dessa forma, né? Tem outro método que as pessoas utilizam bastante, que é o 100% 100% também. Só que o 100% 100% é pior ainda. Ele distorce todo, quando você reduz. É muito horrível também o 100% 100%. Mas o que acontece? Quais seriam as dicas, né, para criação de fundos, né, full screen? Seria então criar com uma resolução maior possível, né, dar uma estudada aí resolução de TVs, né, e criar o fundo, né? Ou até mesmo, o que você poderia criar? Um sistema uniforme. Como assim um sistema uniforme? Por exemplo, eu tenho aqui um fundo full screen, só que é o seguinte, ó, daqui para lá é uma cor. Daqui para lá é uma cor sólida ou um gradiente. Você pode implementar gradiente facilmente utilizando CSS3, até mesmo geradores online você consegue. Então, se você poderia criar aqui um fundo uniforme, né, background ou sólido, um degradê ou sólido aqui para as extremidades fora do seu container. E aqui você poderia setar para essa linha, por exemplo, o fundo de uma imagem. Assim você somava a imagem com
esse fundo uniforme, né? Então seria mais ou menos isso, uma proposta. Claro que seria interessante, mas suponhamos que não é esse o seu objetivo. Você quer que essa imagem ela fique, né, fora, por exemplo, vazando aqui do conteúdo, né? Como é que você procederia para fazer algo disso? Então você teria que proceder colocando uma imagem, né? Você pode usar para preencher o restante com cores, né? Sempre tente fazer isso, né? Usar cores sólidas nas extremidades, assim fica mais prático. Por exemplo, se eu colocasse essa imagem aqui, eu poderia colocar um no repeat e a partir do momento que termina a parte gráfica da imagem, eu começo com o CSS, tá vendo? Com aí uma cor sólida, um background e tudo mais, né? É importante falar sobre isso, né? Espero que vocês estejam gostando de todas essas informações que estão sendo passadas para vocês, né? O objetivo é mostrar aí de uma forma dinâmica e interativa o que está acontecendo, né, e como proceder para se atualizar nessas tendências, né? É legal, eu acho muito interessante esses pontos, né, essas novas tendências. Deixa eu colocar aqui uma cor aqui, vermelhinha, bonitinha, tudo mais. Outro aspecto importante que está crescendo muito é o uso de texturas. Antes de a gente terminar essa aula, nós não podemos deixar de falar de texturas. Então, muitas das vezes você quer criar um fundo personalizado para um slide, para uma chamada, e você precisa, né, ter uma ênfase. Como é que você pode proceder? Você pode colocar um background aqui, né, um radial, né, um linear, ou até mesmo sólido, e usar texturas, né? Nós temos aqui o Subtle Patterns, né, que tem aqui texturas gratuitas, só clicar em download, você já baixa as texturas, né? E olha só como são interessantes. Tem várias, né? Várias, são muitas. Você tem como se filtrar na sua pesquisa, né? Ó. E olha, uma textura de parede, olha que interessante, né? Olha só que incrível. Vamos baixar isso aqui. Baixou, vai lá, extrai. Eu vou abrir aqui. Você vê que tem pra... Tá vendo essa informação aqui, o @2x? Isso aqui é informando que isso aqui é para Retina Display, tá vendo? Ó, não é um padrão assim tão usual aqui para o Brasil, mas no cenário mundial está sendo integrado em tudo que é projeto, né? Ctrl R, você vai procurar agora por aquela textura, né? Tá aqui, ela. Tá aqui. Colocou a textura aqui, ó. E o que acontece? Você pode fazer suas mesclagens sem problema nenhum. Você pode tirar um pouco da transparência desse elemento, né? Você pode jogar outro erro muito grave de designers, né? É o Blend Mode. Nossa, o Blend Mode acaba com qualquer programador. Por quê? Você joga aqui um Blend Mode multiplicar, por exemplo, 100%, né? Ele não teve tanta eficácia. Vamos pôr aqui um outro. Sei lá, vamos testar um aqui. Ó, gente, esse inverter, superexpor. Ó, um exemplo, ele ficou com a parede ali um vermelho mais chamativo, né? Ficou bem interessante, legal, tudo mais. Só que é o seguinte, quando você tira aquele elemento dali, ó, você dá um Ctrl C, Ctrl V, ele não tem nada além da transparência desse elemento, né? Ó, você vê que ele só tem aquela transparência e o Blend Mode, né? Ó, vou Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. O que eu tenho aqui? Eu tenho minha imagem sólida com aquele efeito, mas ele não tem nenhuma eficácia. Ele não fica da mesma forma, né? Por quê? Porque o Blend Mode ele age entre camadas, né? Então, como que você procederia para exportar algo dessa forma? Você teria que fazer o seguinte, ó, você teria que pegar aqui o sistema de fatiar, fatiaria isso aqui, né? Ó, dessa forma que está aqui e exportaria dessa forma, tá vendo? Olha como é diferente, né? O processo, né? Não é a mesma coisa. Tem pessoas que acabam confundindo. Então, evitem, né, usar esses blend modes também, né, na medida do possível. Se fizerem blend modes, fechem com Clip Mask, né, para não ter problemas, né. E eu acho que é isso, né. Por hora, falando aí sobre background, é isso, né. As texturas aí vocês podem acessar o site, baixar. Até a próxima aula.